casa é sua, pode falar. E aí, vamos com qual primeiro? Qual que vocês buscaram aí primeiro? A Michelle aqui já arrasou. Suxametone. Então, vou colocar aqui. Também que esse homem ficou feio que dói. Dói, meu filho. Vamos lá. Bloqueador. Bloqueador. Neuromuscular. Despolarizante. Compete com acetilcolina em receptores colinérgicos. Deu para entender isso aí? Ficou da joelhos, né? Neostigmina. Doisinho aqui. Só mais para dentro aqui, que senão... Como vocês são bonzinhos. Que orgulhinho de vocês. Dois. Inibir destruição da acetilcolina pela colinesterase. Perfeito. Então, inibe... acetilcolinesterase. O efeito da CH. Tudo bem. Yasmin aqui. Besamicol. Depois eu arrumo esse E aí que ficou todo torto. Eu escrevo de lado, fica uma bonito. Então, o Vesamicol é a ação pré-sináptica.
Inibe a captação da acetilcolina. Vesículas sinápticas. Reduz liberação. Ótimo. Aqui, Matheus, com a toxina botulínica. Bloqueador neuromuscular. Transmissão dos neurônios, né? Estímulos neurônios para músculos. E aí, impede contração também. Vocês sabiam que estão aplicando toxina botulínica em pacientes com cifose, com hipercifose? Urânio. Antagonizados, inibidores, acetilcolina ester. Tá aqui. Coisa aqui. 5. E a tuburocaína, que é esse aqui? O curônio. Curônio não polarizante. Isso. Certo? Mas você vai estar escrevendo de cada jeito, né, gente? Vocês nem podem falar, né? Conivente com essa desgraça. Substância de alcalina. Interfere com o mecanismo ativo de transporte pela membrana causando bloqueio. Interfere transporte.
E o sexto, não menos importante, rocurônio, atua aí com competição dos receptores colinérgicos, então, competição dos receptores na placa motora. Ação antagonizada pelos inibidores de acetilcolinesterase. Vamos colocar aqui, antagonistas. Muito bem. Então, vocês viram aí. Eita, aí não, rapaz. Bota aqui. Então, vocês viram aí os principais locais, né, de ação dos fármacos em relação à sinapse colinérgica em função dos receptores nicotínicos, né? O que eu comentei, né, que foi o... Oh, mas tá uma desgraça essa letra aí. Eu escrevo melhor, juro por Deus. O que eu comentei antes é que pelo próprio... pela própria característica, né, da toxina botulínica, ali, que bloqueio, né, de bloqueio de transmissão para músculo, que travando, né, a, a contração, porque o paciente com hipercifose, para ele tentar, então, retornar a uma posição mais ereta, né? Então, para você ter aí essa, esse retorno, você, em alguns pontos, você travar, né? Mas é um tratamento experimental que estão fazendo, principalmente ali no, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tem um grupo que tem estudado bastante. Isso é um tratamento ainda experimental que eles estão fazendo. Mas uma vez que você conhece, né, a ação do fármaco e compreende, fica mais fácil de você aplicar, né? Então tá bom. Então a gente tem aqui, né, os agentes que são bloqueadores, né, chamados de bloqueadores despolarizantes, que eles vão fazer aí o... Presta atenção que o Napoleão tá rindo. Napoleão, o que é isso? Tá latindo pra TV agora, rapaz? Sério mesmo? Eles vão atuar aí, né, como bloqueador neuromuscular, aí competindo com a acetilcolina nos receptores colinérgicos direto, né, que é o exemplo aí que é o succinilmetônio. O 2, que são aí os anticolinesterásicos, que, né, vão fazer aí a, a inibição, né, da acetilcolinesterase, inibição direta da enzima, né, que aí ela não vai, então, chegar aí a fazer a conversão em colina e acetato, que lembra, então, que você tem o processo quando libera o transmissor, você pode, então, você pode, então, ter a degradação do composto e esse composto retorna, né, para você poder ter a formação de novo transmissor na célula. Então, aqui, com a ação da acetilcolinesterase, você consegue fazer a conversão da acetilcolina em colina e acetato, tá? E aí, a colina ela pode retornar para dentro aí da célula nervosa e aí incorporar o acetato, aí que vem aí de um acetil-CoA, para poder virar acetilcolina de novo. Inibindo aqui,
a acetilcolina permanece solta na fenda sináptica e ela pode, então, ter mais ação. Então, você tem aí um efeito prolongado do transmissor. Então, ele pode interagir por mais tempo nos receptores pós-sinápticos. Então, aí você tem a liberação, você deixa mais solto a acetilcolina, então você não degrada isso mais rápido. E você tem também essa acetilcolina que ela pode voltar aí encontrar o seu receptor nicotínico na própria célula que secretou para ela, né? Que aí você tem aí um estímulo para você poder também ativar o processo de exocitose da vesícula que já tem o transmissor lá dentro, né? Que é justamente esse caminho que está aqui, ó, que é ativar essa liberação do transmissor aqui que já está vesiculado. Então, se você não tiver aí um agente que seja bloqueador do tipo não despolarizante, como a tubucurarina, ou aí, como a Michelle bem colocou aqui para a gente, outros tipos, como o rucurônio, por exemplo, então, que você vai bloquear esse processo aqui de despolarização, né? Então, se você bloqueia aqui a ação da acetilcolinesterase, você impede ela de se associar aí aos receptores nicotínicos, né? Então, você compete pela, pelo receptor na placa, né? Então, um jeito de você reverter isso é justamente você jogando a acetilcolinesterase no meio. O outro que a gente tem aqui, que é o hemicolíneo, né? Que vai inibir, então, a síntese de acetilcolina, porque justamente ele vai interferir no transporte da colina. Ele bloqueia, né? Aqui ele não deixa acetilcolina, não, a colina que foi liberada do transmissor que sofreu a quebra aí da acetilcolinesterase, não vai deixar com que ela seja transportada para dentro da célula nervosa para ela poder ser aí reabastecida, né, com o acetato aí, ou regenerada, era regenerado que eu queria, regenerada aí em forma de acetilcolina. O outro que a gente tem aí, o Vesamicol, então ele vai ter ação localizada mesmo no pré-sináptico, né, é um dos poucos aí que você tem direto no pré-sináptico mesmo, né, e aí ele vai inibir a captação da acetilcolina nas vesículas sinápticas. Então, ele vai aí impedir, né, a liberação dessa acetilcolina. Então, você diminui a captação aqui, as vesículas ficam vazias, e aí você não tem a secreção da acetilcolina aqui no meio. O Gamudex, ele vai estar aqui, ó, bloqueador despolarizante. Acho que ele é aqui. Deixa eu só confirmar o nome dele. É ele mesmo que eu tô pensando. Ele é o... Ele é bloqueador neuromuscular direto. Então ele vai ali, justamente ali mesmo, bloqueador despolarizante. Meu Deus, que nome difícil de falar. É uma gama ciclodextrina, não é isso?
Ele é a reversão do não despolarizante. Isso, ele vai ali no receptor. Ele bloqueia ali no receptor. É um agente de reversão do bloqueio. Isso, é ali, ó. Do tubocurarina. Meu Deus do céu, essa aula hoje trava a língua mesmo. Isso. Isso, ele como é que é uma gama-ciclodextrina, acho que é uma gama-ciclodextrina que é modificada. Ela é bem novinho aí. Ele fica ali no 6. Entra ali para diminuir com a placa motora. Competição de placa. Ou ali em cima, né? Direto com o seu receptor nicotínico, que deve ser uma reação, na verdade, secundária, né? Mas preferência aqui com reação em placa, né? Também. O que que a gente vê com tudo isso, então? Que alguns fármacos, depois a gente vê toda essa história aqui, eles são passíveis, né, de interferir na transmissão colinérgica, atuando ou como agonistas, né, então favorecendo, ou como antagonistas dos receptores aí pós-sinápticos da acetilcolina, também aí afetando a liberação ou ainda a destruição aí, ou a eliminação da acetilcolina endógena. Então, a maioria dos fármacos, quando a gente pensa nessa sinapse, vão aí atuar desta forma que a gente está aí pensando. Aí aquela toxina botulínica que pensa aí para para estética também funciona justamente com essa intenção aqui que vocês estão vendo, tá? Então, nessa transmissão, né, para você sintetizar a colina, o que, que você vai precisar nessa história? Primeiro, você vai precisar de colina, né? E que essa colina ela possa entrar no neurônio aí, e para que ela acesse o neurônio, você precisa de transportadores. Além disso, você vai precisar que essa colina ela receba uma molécula de acetil, então que ela sofra um processo de acetilação, tá? E aí ela vai usar acetil coenzima A, velho acetil-CoA que vocês conhecem. Lembra dele lá na bioquímica? Bom e velho acetil-CoA? E aí, esse acetil-CoA, ele é justamente a fonte dos grupamentos acetil que vão sempre incorporar aí na colina. Tá? E aí, para fazer então esse agrupamento, né, para você juntar, fazer essa reação, você vai usar a colina acetil transferase. Vejam que a gente realmente não sabe dar nome para as coisas. Quando a gente vai transferir, né, uma molécula de acetil para uma colina, a gente usa uma colina acetil transferase. Né? Então, essa enzima está no citosol apenas dos neurônios colinérgicos. Aí tá bem, não é mesmo? A pessoa que quer fazer acetilcolina onde não deve, lá nos adrenérgicos, vai ficar da hora. A acetilcolina, então, ela passa a ser armazenada em concentrações altas no interior, então, das vesículas. Então, por isso que uma das... Vou até voltar aqui um pouquinho. Que uma das formas que a gente tem aqui de segurar essa, essa acetilcolina, né, essa sinapse colinérgica, é justamente aqui, ó, na ação pré-sináptica de captação da acetilcolina nas vesículas, para reduzir essa liberação, porque você armazena isso em altas concentrações, né? E para entrar essa acetilcolina nas vesículas, você também precisa de transportadores, tá? Para que a acetilcolina ela possa aí ser exocitada, ela possa ser liberada, você precisa então de cálcio, tá? Então, olha, a gente já achando outro motivo para o cálcio existir na vida. E aí que isso vai lá na junção neuromuscular, você vai ter aí com a liberação de um impulso, né, pré-sináptico
nervoso, você chega ali naquele local a liberar entre 100 a 500 vesículas cheias, repletas de acetilcolina, para você conseguir aí fazer a ação necessária. Então, na JNM, a acetilcolina vai ter ação nos receptores nicotínicos, vai abrir os canais de cátion, né, os catiônicos. Com essa abertura, a despolarização ela é muito rápida, então você tem ali na placa terminal, o que dá início num potencial de ação lá na fibra muscular. E aí você tem a transmissão de outras sinapses que vão acontecer muito rápidas, né, e que são também de origem colinérgicas, que vão ser aí muito semelhantes a essa ação, tá? Outras sinapses podem ser, por exemplo, ganglionares, que vão acontecer por ali, tá? Mas, dentro disso tudo que a gente está falando, é interessante associar, porque quando você compreende o mecanismo fisiológico do local que você está precisando interferir, você consegue entender como o fármaco ele funciona, né? Então, assim como eu brinco com vocês, né, que fala assim, a bioquímica ela não tem muita criatividade para dar nome para as coisas. A gente tem aí também outras tantas situações onde a gente consegue muitas vezes matar, né, entre aspas, a charada, quando a gente compreende bem a fisiologia da coisa. E se você compreende bem o processo de transmissão, a compreensão dos fármacos que ali conseguem é, fazer efeito fica mais fácil. Tá? Então, aquelas sinapses rápidas, né, que a gente estava comentando, a acetilcolina passa então a ser quebrada, né, e essa quebra com molécula de água, então sofre um processo de hidrólise, e essas quebras acontecem aí em milissegundos, né, e essa quebra vai acontecer por acetilcolinesterase, né? Então, um potencial de ação pré-sináptico, né? Ele produz apenas um potencial de ação do outro lado, é equivalente, tá? Produziu um aqui de um lado no pré-sináptico, repõe um lá do outro lado no pós-sináptico. Quando você faz uma transmissão que ela vai ter receptor muscarínico, você tem uma transmissão que ela é bem mais lenta. Tá? E aí as estruturas essas estruturas de sinapse, elas não ficam tão bem definidas. Tá? E aí a acetilcolina, ela atua muitas vezes mais modulando o, a parte da transmissão do que realmente atuando ali como um transmissor direto. Né? Então, ela vai mais organizar ali a transmissão do que realmente atuar como diretamente como um neurotransmissor. Então, ela organiza ao invés de participar. Muitas vezes é isso que acontece. Os principais mecanismos para bloqueio, então, farmacológico, inibir a captação da colina, vocês falaram muito bem, inibir a liberação da acetilcolina, bloquear os receptores pós-sinápticos ou os canais iônicos e fazer a despolarização pós-sináptica se tornar persistente. Uma vez que você fica despolarizando a célula pós-sináptica, você não consegue receber a acetilcolina. Então, você não consegue fazer ali a transmissão. Então, você já fica travado num looping ali de pós-sinapse. Além desses que a gente tem falado, que são, né, que são para os receptores muscarínicos e os nicotínicos, agonistas e antagonistas, a gente tem mais outros grupos de fármacos, né, que a gente falou ainda também de outros pontuais fármacos um pouquinho antes.
E a gente vai falar um pouco mais desses agora, né? Que a gente vai falar então. A gente vai falar de agonistas muscarínicos, de antagonistas muscarínicos, então favorecer os receptores e resposta muscarínica, desfavorecer resposta muscarínica, fármacos que são estimulantes ganglionares, fármacos que bloqueiam essas respostas ganglionares e fármacos que atuam como bloqueadores neuromusculares. E a gente vai falar então de acetilcolinesterásicos e fármacos que vão intensificar essa transmissão colinérgica que a gente viu agora há pouco também. Tá? Esse vai ser o bonde aí daqui para frente. Para os agonistas muscarínicos, né, a gente também pode chamá-los de parasimpático miméticos. Toda vez que a gente fala de mimético, é algo que está imitando, é algo que está, então, fazendo de conta que é, então, o outro, a cópia, né? Então, ele está imitando as reações do parasimpático. Os efeitos, então, principais vão responder, então, vão corresponder à estimulação, então, do sistema autônomo parasimpático. Os agonistas, né, tanto os receptores muscarínicos quanto os nicotínicos, né, ainda sendo mais potentes, né, então, ficou ruim agora, hein? Me enrolei todo. Atuam como agonistas os receptores dos dois tipos, muscarínicos e nicotínicos, mas uma preferência e uma potência maior acontecem sobre os muscarínicos. A gente tem alguns fármacos que já são aí descritos, tá? Os ésteres de colina e acetilcolina são bem similares, e na prática clínica tem se falado de betanecol, pilocarpina e cevimelina. A gente vai falar um pouco deles também, de onde eles do que eles fazem. Para a gente lembrar de ação de agonista muscarínico, é lembrar das funções do sistema nervoso parasimpático. Tá? Então a gente vai ver um pouco mais sobre eles. Em relação a esses agonistas, a gente precisa lembrar o seguinte, que a estrutura vai estar aí muito atrelada à sua atividade. É como a gente pensa, então, a gente reporta isso para ficar mais fácil para entender a estrutura proteica, né? Que a função está associada à sua estrutura tridimensional, tá? Então, o que a gente tem disso é que as moléculas sintéticas, né, que são baseadas na estrutura da acetilcolina, elas são criadas, né, muito em cima mesmo da acetilcolina, justamente para que você tenha aí uma redução da suscetibilidade da molécula à hidrólise por conta da acetilcolinesterase e que você possa ter uma atividade seletiva com os receptores do tipo M, né? Para você ter aí para você aumentar sempre mais a seletividade, você deixar mais, vamos dizer, personalizado a sua molécula. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de molécula sintética, aquelas moléculas que são extraídas de compostos bioativos são aí outra história, né? Aí a gente não consegue fazer tantas alterações, né? Aqui a gente está tentando fazer uma molécula, construir uma molécula do, do zero, né? Usando tudo que é sintético. Tá? Então, a gente se preocupa, então, em manter a sua estrutura que dê aí favorecimento para a seletividade e que você favoreça também aí para não se degradar com facilidade.
Tá? Então, de efeitos farmacológicos, pensando para os ésteres de colina, tá? A gente vai ter aí no olho a miose, que vai contrair o músculo constritor de pupilas, tá? E você vai ter aí redução do pio, que é quando você tem aí o portador de glaucoma, né? Inclusive, tem alguns dos medicamentos estão aí, a gente tem uma lista, inclusive, de fármacos para glaucoma, está listado aqui. E você tem a contração do músculo ciliar. Em musculatura cardíaca, né, cardiovascular, sistema cardiovascular, a gente tem uma diminuição de frequência cardíaca, tá? A contratilidade de átrio ela é diminuída, o que faz com que você tenha um débito cardíaco menor, então vai reduzir débito cardíaco. A vasodilatação acontece via óxido nítrico, tá? E quando você junta essas duas situações, né, o débito cardíaco reduzido mais a vasodilatação, você diminui a pressão arterial, tá? Então, isso aí é efeito de ésteres de colina. Em sistema respiratório, ele vai provocar uma broncoconstrição, tá? E para trato gastrointestinal, ele aumenta a motilidade peristáltica. Com esse aumento de atividade peristáltica, inevitavelmente, ele vai ter como consequência dessa movimentação que vai ficar acentuada, pode gerar essas cólicas, tá? Então é notório essa motilidade aumentada. Vai aí mexer com células parietais, fazendo com que você tenha uma secreção maior de ácido clorídrico, tá? Vai provocar a dilatação dos esfínteres, né? Então isso pode provocar, por exemplo, uma incontinência urinária. E você tem aí um aumento, né, da secreção, né, ou, permitindo, né, na verdade, uma secreção, uma liberação da secreção das glândulas, na verdade, né, tá melhor assim colocado. Então você vai ter de resultado, né, uma sudorese que vai estar aumentada, um lacrimejamento, uma salivação que ela vai estar aí exagerada do seu paciente. Então, tudo isso são efeitos farmacológicos dos ésteres de colina. Lembrando que você pode ter esses efeitos como efeitos necessários, né? Como você aplicando um éster de colina porque você quer aumentar a motilidade peristáltica, tá? Mas você não quer que você regula para que você não chegue a causar cólicas, mas que você precisa aumentar a motilidade peristáltica, ou que você aí precise, né, aumentar a salivação do seu paciente. Seu paciente ele não tem salivação, existe uma doença que o paciente não saliva, né? Então você pode utilizar realmente como medicamento. Porque a gente já está aplicando isso como. Às vezes fala assim, nossa, mas vai começar a lacrimejar do nada, salivar do nada, às vezes tem ressecamento, né? O, o PI ou o, as questões? As questões 29, Sandra. Mas eu vou deixar aberto porque, como vai ter o recesso, né, por causa do decreto, eu já vou deixar mais aberto para vocês e vou deixar outra atividade também já liberada. Aí vocês fazem tranquilamente, tá? Aí vocês não precisam se preocupar, não. Tá bom? E quando a gente voltar, a gente fica tranquilo, tá bom? Então, aplicando aí na terapêutica, tá? E a gente já vai trazer aí o nome dos medicamentos. Pensando no trato gastrointestinal, olhando também para trato urinário, tem o betanecol, que é o urecoline, já viu, né? O nome dele já denuncia, né?
Ele causa uma hipotonia de trato gastrointestinal e também tem ação da mesma forma na bexiga, né? Você tem aí ele utilizado para casos de retenção urinária, tá? Em situações de pós-operatório ou casos de bexiga neurogênica, tá? E atua aí como estimulador de motilidade do trato gastrointestinal, sendo a fórmula, né, a via de administração via oral e subcutânea. Bexiga neurogênica é a bexiga, quando a gente está no presencial, é a bexiga da hora da prova. Deixa eu ver a Michelle aqui. Prof, no caso, quando usamos a 12 como uma estratégia, como funciona? Quando usamos a dose como uma estratégia, epinefrina em pequenas quantidades tem mais afinidade, vai tudo aqui. Então, Michele, quando usa como estratégia, você vai realmente ponderar a dose do medicamento e a via de administração. Por exemplo, se você vai precisar do medicamento como como um broncodilatador, se você fizer a própria aplicação do broncodilatador, ela já tem efeito adverso, né? Por exemplo, o Aerolin. Alguém conhece o Aerolin? Já fez uso do Aerolin? Sandra, quando, não sei se você conhece alguém que usa o Aerolin, se usa o Aerolin, qual que é a resposta no coração que dá, né, de frequência cardíaca? O que que acontece? Palpita, né? Então, porque ele já, né, já vai ter resposta de simpático, né? Ele já vai ficar, vai ficar acelerado. Então, nesse pensamento, Michele, vai ter que ponderar o seguinte: a estratégia é válida? Então, se você precisar usar o fármaco, se ele vai ser a sua única opção ali de estratégia, você vai ponderar o risco e vai ponderar o efeito adverso. Se esses efeitos eles puderem ser controlados ou eles vão ser efeitos que você consegue, que o paciente consegue controlar, não tem outras consequências, aí você faz a utilização, tá? Mas muito vai ser ali da dose que você vai precisar alugar, né? É, exatamente, né? Exatamente. Que assim, uma epinefrina para uma broncodilatada é que o que você não tem mais nada do lado dele, né? O bichinho vai estar no. É que acabaram todas as opções, né? Que aí ele já está vendo a luz e a luz, né, já é do trem que está chegando. Porque a epinefrina ela vai dar aquele tranco que o cara vai dilata, realmente dilata, mas o cara volta grudado no teto, né? Parecendo a menininha do exorcista depois, né? Então, assim, nas estratégias, eu acho que o que mais pesa realmente é se ponderar o custo que vai ter no final. Se você vai ter realmente o benefício, né, que você quer, do efeito farmacológico, e atrás desse benefício, o que você vai ter ali de efeito adverso, né, e o que você vai ter de ônus para esse paciente na hora que você fez essa aplicação. Se fosse o único recurso e você tiver como contornar as outras situações que vieram oriundos, os efeitos secundários e adversos que vieram, ok. Mas é isso, né? Você tá gastando um material que é nobre para fazer uma broncodilatação, né? E assim, a gente vê, por exemplo, que o próprio Aerolin, que é feito para isso, ele já coloca o coraçãozinho do ser humano na boca, né? Então você imagina a coitada da epinefrina, né? Bota o ser humano lá no.
vai trocar a lâmpada do poste, o ser humano. Né? Pessoal, eu sei que deu a hora aí de vocês. Vou deixar esse aqui e a gente volta então. Ou vocês querem que eu fale disso aqui? Aqui, manda. Manda, manda. Quem cala consente. Dançou. Cadeira. Vou parar. Te volta daqui então, tá?